O Castelo Infinito havia desabado, Muzan estava solto diante dos poucos Hashiras sobreviventes e Tanjiro estava morrendo. O plano dos Hashiras havia dado errado, restava ainda 1h30 até o nascer do sol e Muzan, na pior das hipóteses, poderia fugir, restando a única alternativa, que é segurar ele ali em batalha por todo esse tempo. De um lado, Muzan podendo derrotar a lendária organização dos Demon Slayers que o perseguia durante esse todo o tempo, restando poucos e feridos Hashiras que sobreviveram, e do outro os Hashiras restantes tendo que bater de frente com ele até o nascer do sol. A lendária luta final havia apenas começado, era lutar ou morrer, não tinha opção. Eles não podiam deixar o Muzan escapar, senão ninguém nunca mais teria chance de derrotá-lo. A parte final do último arco de Demon Slayer começa agora. Bem-vindos ao arco da contagem regressiva para o nascer do sol. Oi, eu sei que eu trazia um pouco, que tem um ano aí que eu tô prometendo, mas não vamos enrolar mais. Vamos recapitular algumas coisas importantes para que você possa entender esse arco final. O plano dos Hashiras era emboscar o Muzan, que estava vindo emboscar eles, ou seja, um plano dentro de um plano. Muzan queria absorver a Nezuko e adquirir o poder dela de imunidade ao sol. Se isso acontecesse, ele, que já era invencível, tendo sua única fraqueza ao sol, poderia simplesmente dominar tudo e ninguém poderia bater de frente com ele. Não que alguém pudesse já bater de frente. Mas voltando, Muzan os leva para o Castelo Infinito, sua fortaleza pessoal, e lá os Luz Superiores vão enfrentando os Hashiras. Alguns morrem e outros não. Na verdade, a maioria dos Hashiras morreram aqui, tá? Nessa batalha. O plano A deles era segurar o Muzan nessa fortaleza até o nascer do sol. Eles estavam controlando a Oni, que botava o poder do castelo, e assim que o sol nascesse, eles liberariam a fortaleza, deixando todos, inclusive o Muzan, exposto ao sol. Com isso, o derrotando. Só que o Muzan percebeu isso e ele acaba liberando a fortaleza ainda de madrugada, restando 1h30 para o nascer do sol. Que é o plano B, cabendo os Hashiras segurar ele ali. Paralelamente com isso, o Muzan absorveu a Tamayo, que tinha trabalhado numa cura junto com a Shinobu, com base no sangue que o Tanjiro veio coletando dos Luz Superiores e Inferiores, que ele veio aí pegando ao longo da história. Com isso, ela trabalhou numa cura e em umas drogas para tentar deter o Muzan, que absorveu. Aí chegamos finalmente na parte onde tudo dá errado. Tanjiro foi envenenado pelo Muzan e estava morrendo, e os Hashiras restantes, feridos e esgotados, precisavam segurar Muzan em sua forma final em luta. Resumo feito, bora pra história. Sentindo a morte de seu irmão, Nezuko desperta e vai atrás dele, o que era um problema. O motivo dela estar sendo escondida era para o Muzan não poder encontrá-la e adquirir o seu poder de imunidade ao sol, mas ela foge vendo a silhueta de seu pai. O herdeiro de Buyashiki fica confuso. Eu sei que eu falo Buyashiki, é porque, né, eu li o mangá, então a pronúncia eu não sou muito bom. Mas a presença do seu falecido pai aparece e conforta, dizendo que Nezuko precisava ir. Enquanto isso, no campo de batalha, os Hashiras sobreviventes estavam lutando com o rei dos Onis, e Tomioka, vendo que Tanjiro estava morrendo, manda Murato levá-lo para um lugar seguro. E à beira da morte, entre o mundo dos vivos, Tanjiro tem uma visão. Ele é transportado para o seu ancestral, que conheceu o Hashira do Sol, Yoruichi. Lá, Yoruichi conta sua história, que era uma pessoa que vive uma vida comum, e assim como Tanjiro, quando ele chegou em casa, viu que sua família havia sido atacada por Onis. Um caçador também havia chegado atrasado e triste por não ter chegado a tempo. Yoruichi, que havia nascido com habilidades especiais, decide ensinar para os outros caçadores e entra na organização. Ele ensina a eles a técnica da respiração, a do sol, mas por ser muito poderosa, as pessoas não conseguiram alcançar a perfeição dela, então criaram suas próprias variações, a do fogo, da água, do trovão. Assim os caçadores puderam fazer frente aos Onis, mas tudo mudou no dia que Yoruichi encontrou o rei dos Onis, o Muzan, com uma serva Oni. Naquele momento sua vida passou diante dos seus olhos e tudo fez sentido, ele havia nascido para enfrentá-lo. Muzan parte para cima dele, o que assusta com todo aquele poder que aquele Oni tinha, afinal ele era o rei. O mínimo movimento significaria morte para o Yoruichi, mas ele então usa sua respiração do sol e fatia Muzan, que naquele momento, pela primeira vez em sua vida, havia sentido de novo um medo da morte. Ele temeu e se surpreendeu que um simples humano poderia ter feito aquilo. Yoruichi acessou o mundo transparente e viu que Muzan tinha 7 corações e 5 cérebros, e passou sua lâmina em todos eles, com sua respiração do sol. Agora Muzan, à beira da morte, lutava para manter sua cabeça no lugar, senão morreria. Mas então uma explosão. Muzan se explodiu em 1800 pedaços e cada um deles correu para uma direção. Yoruichi ficou surpreso, mas agiu com a sua respiração e conseguiu eliminar 1500 pedaços. O restante escapou com a quantidade necessária para se juntar e formar uma cabeça. Significava então que Muzan havia evoluído. Naquele momento ele havia sido o primeiro Oni a sobreviver tendo sua cabeça cortada, mas o rei dos Onis estava com medo. Aquele humano era o único que podia derrotá-lo e ele se escondeu por anos, até que um dia Yoruichi pudesse morrer de velhice. Então, até lá, ele permaneceu escondido. Naquele momento em que Muzan escapou,
Shinobu, a sua serva que apenas observava com a esperança de Muzan morrer, lamenta por isso, mas também foi ali que ela se libertou do controle de Muzan. Yoruichi viu que ela não era má, então pede ajuda para derrotá-lo. A garota era Tamayo e aceita esse fardo. E anos depois, ela, Tanjiro e Jashiras estão cumprindo a vontade dele. Por ter deixado Muzan escapar e seu irmão gêmeo tendo se tornado um Oni por vontade própria, se tornando então Lua Superior 1, Yoruichi foi expulso da organização dos Demon Slayers e a sua respiração e ele foram esquecidos. Na batalha, Muzan em sua forma final ataca a todos com seus tentáculos afiados. Tomioka, Mitsuri, Obanai, Sanemi e Gyomei tentavam fazer frente a ele, já que eles eram os únicos ainda vivos, mas era inútil, ele se adaptava ao estilo de luta de cada um e seus ataques ficavam cada vez mais imprecisos e poderosos. Devido ao cansaço, eles não tinham mais acesso ao mundo transparente, mas já Muzan jamais ficaria cansado, afinal isso era uma fraqueza humana. Por um descuido, Mitsuri é atingida mortalmente. Agora, dos 5 Hashiras restantes enfrentando Muzan, só havia 4. Obanai partiu pra cima, tentando em meio àquela explosão de tentáculos e espadas alcançar o Muzan, mas cada movimento era um passo próximo da morte. Tudo tinha que ser calculado. Muzan não estava brincando. Da ponta de seu tentáculo havia veneno, e cada vez que ele errava um ataque mortal, bastava ele fazer um pequeno ferimento, que isso então envenenaria os Hashiras pouco a pouco. Mesmo restando 1 hora e 14 minutos até o nascer do sol, era inútil. Com aquela quantidade de veneno, eles não durariam mais nem 5 minutos, e eles começavam a sentir os efeitos. O cansaço, as mãos e os pés começando a falhar, a morte pelo veneno estava vindo. Eles iam morrer. Mas de repente, um gato surge. Ele explode ampolas com o líquido que atinge os Hashiras. Era anticorpo pro veneno do Muzan. Tamayo, mesmo morta, ela havia planejado e deixado preparado ajuda pra eles. Tudo isso com base no sangue coletado pelo Tanjiro. Misturando com as drogas da Shinobu, além de curá-los, aquilo os fortaleceu de novo, como se eles tivessem sido revigorados. Então eles voltaram pro jogo. Ainda tinha muita luta, mas era inútil. Ele se regenerava quase que de forma instantânea. Mesmo eles sendo rápidos e cortando um membro do Muzan, em segundos ele se recuperava. Só restava uma alternativa. Obanai percebeu isso, ele precisava repetir o feito de Tokito e despertar a lâmina vermelha. E quase beirando a morte, prestes a tomar um golpe mortal, ele entendeu como despertar a lâmina. Então a lâmina de sua espada ficou vermelha, mas era tarde demais. O golpe de Muzan veio e ele foi atingido. Os Hashiras lamentaram. Tomioka quase havia chegado a tempo, mas era tarde demais. Obanai Guru estava morto, mas não. No último segundo, o braço de Muzan havia sido cortado. O Rei Oni ficou perplexo. Ele não viu como aquilo tinha acontecido. Com seus rápidos olhos, ele havia mapeado todo o movimento dos Hashiras. Não havia como ter sido eles, mas aconteceu de novo. Seu braço foi cortado. Havia mais alguém ali. Havia outras pessoas invisíveis. Alguém estava usando técnicas da Tamayo para se esconder. Ele então se concentra e fere as pessoas, revelando quem eram. Era Inosuke, Zenitsu e Kanao. Eles estavam ali invisíveis, mas agora Muzan podia vê-los. Eles haviam salvo Obanai. Explodindo de raiva, Muzan os ataca. Hashiras, surpresos de ver que eles haviam sobrevivido, agora tinham mais uma ajuda. Vendo uma abertura, Muzan ataca mortalmente, mas de repente seu corpo ferve. Ele foi cortado por Obanai com uma lâmina vermelha, e todos viram que aquilo fez efeito no Muzan. Ele ficou lento por um momento, e seu braço, que regenerava de forma instantânea, demorou para se regenerar. O jogo estava virando. A chave para derrotar o Muzan estava na mesa. Zenitsu, Kanao e Inosuke usam de novo os papéis da invisibilidade e espalham ele para que todos possam pegar para usar. Muzan fica furioso por ter sido ferido e explode de raiva, ficando cada vez mais perigoso e imprevisível. Gyomei, feliz pela ajuda, vê uma abertura contra o Muzan e bate a ponta de seu machado com a bola de espinho do mangual, deixando a lâmina dele vermelha, e atinge Muzan em cheio. Vendo aquilo, Tomioka e Sanemi fazem a mesma coisa, chocando as lâminas de suas espadas, as deixando vermelha. O corvo anuncia 1 hora e 3 minutos até o nascer do sol, mas agora o jogo estava virando. Havia esperança no ar. As lâminas vermelhas podiam fazer a diferença. Os assistentes olhavam aquilo de longe, enquanto davam suporte e cuidavam dos feridos. Eles tentavam curar Tanjiro de sua morte, mas nada funcionava. Mesmo assim, o seu corpo continuava a segurar a sua espada com força. Ele ainda tinha vontade de luta, e Yushiro tentava trazê-lo de volta, e Tanjiro desperta. Na batalha, o jogo estava virando. Os Hashiras com as lâminas vermelhas, junto com Kanao, Inosuke, Zenitsu e com os papéis selos da invisibilidade de Tamayo, que estavam conseguindo. Usando o mundo transparente, eles enxergavam os pontos fracos de Muzan. Agora a chance de enfrentar Muzan era real. Nada apenas de se defender. Agora o jogo estava equilibrado. Eles só precisavam segurá-lo até ao amanhecer. Um assistente que via aquilo enxergou a possibilidade. Nunca foi de derrotar Muzan. Era só segurá-lo tempo suficiente até o nascer do sol. Ele via que aqueles Hashiras poderiam fazer isso. Pela primeira vez em muitos anos, o jogo estava virando. Mas não. Uma explosão aconteceu e de repente ele viu
1 a 1 derrotado. Gyomei sem sua perna, Tomioka sem seu braço e o restante ferido jogado na parede. Se não mortos, quase todos foram derrotados. Restava só Kanao agora. A esperança havia morrido. Não sobrava mais ninguém. Num piscar de olhos, Muzan derrotou todos. Kanao travou de tanto medo e Muzan se aproximou do seu último oponente restante, pronto pra matá-la. Então, quando ele ia dar o golpe final, fogo, ele havia sido cortado pela respiração do sol. Tanjiro havia aparecido com metade do seu rosto tomado pelo veneno. Agora era o duelo final dos dois, então continuar de onde pararam. O caçador contra o rei Oni. Enquanto havia ficado inconsciente, Tanjiro sonhou com a memória de seu antepassado, que conheceu Yoruichi, e ele viu Hashira do Sol ensinando a dança do sol e os viu presenteando com o brinco que agora ele usava. Ele aprendeu os 12 movimentos da dança do sol, a inspiração que conseguiu bater de frente com Muzan. Ele agora só precisava tentar entender o último movimento, o 13º movimento. Esse movimento era a execução dos 12 de uma só vez. Era isso que ele tinha que fazer e o duelo começa. Muzan parte pra cima de Tanjiro, enquanto ele balançava sua espada, lembrando a Muzan dos movimentos de Yoruichi, o seu pior pesadelo. Enquanto lutava, Tanjiro pôde ver o estilo de luta de Muzan. Ele tinha tentáculos saindo de partes do seu corpo e cada parte dos tentáculos lutava em movimentos e velocidades diferentes para confundir os Hashiras. Não eram movimentos aleatórios, era tudo calculado. Era por isso que não dava para prever seus ataques. Ele não tinha padrão, cada tentáculo se adaptava. Tanjiro rebatia os ataques enquanto executava a dança do sol, mas não era o suficiente. Ele tinha que fazer as 12 formas de uma só vez sem ser interrompido para que pudesse executar a 13ª forma. Quanto mais próximo da morte Muzan ficava, mais perigoso e imprevisível ele se tornava, mas isso também valia para Tanjiro, que aquele momento desperta a sua lâmina vermelha. Muzan vê isso, percebendo que ele havia despertado a lâmina, mas ele reconhecia que aquele poder, mesmo perigoso, não se comparava de Yoruichi. Se os Onis eram os predadores naturais dos humanos, Yoruichi era o predador natural de Muzan, mas ele estava morto. Muzan sabia que não podia deixar outra pessoa como ele surgir, e foi por isso que ele sempre foi atrás dos descendentes da forma do sol. Mas Tanjiro pra ele não representava perigo, e Tanjiro sabia disso, mas ele não precisava ser superior ao Muzan, ele só precisava de tempo. Enquanto lutava, ele enxergava os pontos fracos através do mundo transparente, e Muzan mudava seu estilo de luta ganhando terreno com seus tentáculos, enquanto aumentava a distância dele em relação a Tanjiro. Agora restava 1 hora até o amanhecer. O cansaço e o veneno voltavam a alcançar Tanjiro. Enquanto ele fazia a dança e acertava Muzan, ele sabia que estava ficando cada vez mais lento, os seus órgãos estavam falhando. Muzan sabia disso, e já era pra ele estar morto, mas por que ele não conseguia matar Tanjiro? Ele também, de algum jeito, também estava ficando fraco. Ele entendeu isso naquele momento. Muzan, de algum jeito, estava ficando lento, cansado e fraco. Era Tamayo. Ele tentou ver o que ele tinha absorvido dela. Ele achava que era apenas uma droga para transformá-lo em humano, mas não faria diferença, o seu corpo podia combater aquilo. Para ele bastava que ele se concentrasse no veneno para decompô-lo, mas tinha algo a mais. Ele olha para dentro das memórias dela e vê Shinobu, Tamayo e Yoshiro preparando mais uma droga. Era uma droga de envelhecimento. Uma droga capaz de envelhecer 50 anos a cada 1 minuto. Isso causava um envelhecimento acarretado na desaceleração da sua regeneração. Seu corpo, ao mesmo tempo que combatia a droga para ser humano, estava sendo atrapalhado pelo envelhecimento celular. Ele calculou, havia ficado 4 horas desde que absorveu Tamayo com suas drogas e pelo menos 3 horas desde que as drogas começaram a fazer efeito. O resultado o assustou. Ele havia tido um envelhecimento celular de 9.000 anos e a cada minuto isso aumentava. E isso o estava deixando fraco. Muzan temeu e era por isso que seu cabelo estava branco. Nesse tempo ele foi atingido por Tanjiro, que conseguiu. Ele realizou os 12 movimentos acarretando na 13ª forma. Havia funcionado. Ele precisava repetir isso. Enquanto isso, Yoshiro e os assistentes ajudavam os Hashiras feridos. Eles precisavam voltar para a batalha e ajudar Tanjiro, senão Muzan venceria. Furioso, Muzan atacava com tudo e o corpo de Tanjiro falha. Ele seria pego, mas foi salvo. Obanai aparece o salvando, mas ele estava cego. Ele havia sido ferido, mas lutava com a ajuda de sua cobra, que falava para ele os movimentos que ele tinha que fazer. Muzan parte com fúria para cima deles. Aquele era um sinal grande da raiva. Ele não partia para cima, eram sempre os tentáculos que iam, mas naquele momento o próprio Muzan havia partido para cima deles. Obanai percebeu o ódio e a morte vindo e jogou Tanjiro para longe. Por sorte, eles desviaram o golpe de Muzan, destruindo um prédio. Muzan enlouquece ao perceber que era uma simples cobra que previa seus movimentos e contava para Obanai. Isso significava que ele estava ficando tão lento quanto um humano, e quando ia fazer o seu próximo movimento, do seu corpo surgem cicatrizes. Eram cicatrizes antigas feitas pelo Yoruichi. Muzan nunca havia se regenerado por completo daqueles ferimentos. O tempo todo a cicatriz de sua derrota permaneceu lá, o queimando como o sol. Vendo aquilo, vendo que foi exposto e que estava fraco, o corvo anuncia 40 minutos até o amanhecer. Muzan foge. Ele começa a correr para longe. Ele não tinha orgulho, ele só precisava correr e se esconder. Mesmo que ficasse escondido por anos, ele só precisava fugir e sumir até que todos morram de velhice. Tanjiro e Obanai partem para cima dele. E Obanai agora usava o selo da Tamayo para enxergar através
pés da cobra. Tanjiro joga a espada dos soldados mortos em Muzan, que naquele momento não podia se dar ao luxo de receber uma espadada. Até mesmo espadas simples podiam perfurá-lo. Ele tinha que se concentrar em curar a droga de envelhecimento e não podia, enquanto isso, se regenerar de forma eficaz. Obanai, vendo que Muzan se defendeu de uma simples espada lançada, parte para cima de Muzan e o perfura com sua lâmina vermelha, e Tanjiro pula logo em seguida, executando a respiração do sol. Muzan grita de raiva, seu corpo estava falhando, seus movimentos estavam além de lentos, começando a custar caro. Cada movimento e cada ferimento, tudo estava deixando perto da morte por conta das drogas da Tamayo. Ele agora era equiparado a um humano. Nezuko de longe via aquela cidade destruída e no caminho ela começa a se lembrar do fatídico dia em que se tornou um Oni, do Muzan aparecendo em sua casa para tentar transformá-la em um Oni imune ao sol. Ela lembrou de sua família que morreu. Naquele momento, Nezuko se transformou em humana. A cura havia dado certo. Na batalha, Muzan se sente encurralado e ele sabia que os Hashiras feridos iam voltar para a batalha logo, afinal eles estavam sendo curados. E Muzan estava voltando a sentir aquele medo. Ele não vê outra escolha senão se explodir e fugir, e quando ia fazer isso, seu corpo renega aquele comando. Ele não conseguia mais se explodir, era mais uma droga. Ao absorver a Tamayo, ele mesmo havia se envenenado. Havia uma terceira droga que impedia sua explosão, sua divisão celular. Tamayo naquele momento agradecia Yoruichi, que mostrou a ela naquele dia essa habilidade que Muzan tinha, mas naquele momento não servia pra nada. Muzan não podia mais se explodir e fugir, e Tamayo, absorvida dentro de Muzan, ri dele e diz que ele errou. Não são 3 drogas, são 4. A droga para deixá-lo humano, atrapalhando sua cura e seus poderes de Oni. A droga de envelhecimento para deixá-lo lento, afetando suas capacidades regenerativas. A droga que impedia que ele se dividisse em pedaços para então fugir. E a quarta droga, a droga de destruição celular. Como todas as suas células estavam fracas, a quarta droga agora começava a fazer efeito. Aquele poderia ser o fim de Muzan. Muzan temeu. Ele poderia, se tivesse tempo, tentar decompor de seu corpo as drogas uma a uma, mas as lutas constantes e as regenerações o atrapalhavam. E fazer isso enquanto lutava o consumia. Fora o nascer do sol a qualquer momento, ele precisava de tempo para analisar as drogas no seu corpo, destruir uma a uma, mas era tarde. Tudo foi planejado pela Tamayo, pelos caçadores. Naquele momento, com toda a sua raiva, ele para todos os seus movimentos e se concentra. Ele olha para dentro de si e faz uma explosão, com suas lâminas batendo e o choque dos golpes, ferindo e jogando Obanai e Tanjiro para trás, que cai sem se poder se mover. Era tarde, o cansaço, o veneno e a ferida mortal os venceram. Eles estavam no chão morrendo, mas então chega a ajuda. Inosuke surge com raiva de ver os seus amigos mortos e parte para cima de Muzan num duelo. Todos do quartel-general acompanhavam aquilo. Inosuke tinha que segurar o Muzan por 25 minutos até o nascer do sol. Muzan naquele momento não conseguia usar os seus poderes. Agora era um duelo mano a mano, uma luta. Inosuke com raiva falava de seus amigos mortos que caíram no campo de batalha, enquanto Muzan usava seus braços para atacá-lo. Zenitsu então fala para ele ficar quieto e se concentrar. Eles não haviam morrido ainda. Havia uma chance de salvá-los se eles derrotassem Muzan. Naquele momento os dois foram atingidos e jogados para longe. Tanjiro não tinha opção, mas o veneno e o sangue de Oni estavam circulando pelo seu corpo. Mas ele então percebeu. Se o que tinha dentro dele era o sangue de um Oni, no caso do Muzan, ele enfiou sua lâmina vermelha nele mesmo. A lâmina tinha capacidade de ferir os Onis, poderia então cortar o fluxo sanguíneo do veneno do Muzan. Enquanto isso, Muzan estava quase derrotado. Mal conseguia ficar de pé. Zenitsu e Inosuke feridos levantam. Sanemi, Tomioka e Gyomei, quase mortos e cambaleando, vão vindo na direção deles para ajudar na luta. E a luta começa de novo. Inosuke parte para cima. Zenitsu usa a respiração do trovão. Em uma abertura, Inosuke dá um chute em Muzan, mas era tarde. Ele também foi exposto para um golpe mortal. Então Muzan vai dar. Zenitsu grita. Ele estava longe demais para impedir. Inosuke ia morrer, mas ele foi salvo por Tanjiro, que usava a respiração do sol. Agora os 3 amigos enfrentavam Muzan. Eles tinham que fazer pelo bem de todos. Pouco a pouco, golpe a golpe tomado, eles vão ganhando espaço e encurralam Muzan, o jogando na parede. Tanjiro fica preso com Muzan, empalando ele na sua lâmina. Não havia mais o que fazer. Ele aceitou a sua morte, mas ficaria ali pelo tempo que fosse para segurar Muzan na parede. O rei Oni saca seu braço para matá-lo, mas então é impedido. Seu braço foi mobilizado pela Hashira do Amor, que voltou para a batalha, que o arranca. Muzan, surpreso de ver isso, nem teve tempo de reação. Sanemi chega o cortando. Agora, sem os 2 braços, Muzan apela para devorar Tanjiro, que foi salvo por Obanai, que se joga na frente dele. E eles, quase morrendo, gritam. O amanhecer havia chego, o sol estava vindo. Muzan, vendo aquilo desesperado, explode de novo em uma onda de choque, jogando todos para trás, menos Tanjiro, que se segurou na espada fincada. E ele concentra toda a sua força para deixar a lâmina vermelha. Ele estava quase sendo atingido pela explosão, jogado para longe. O seu corpo estava indo para trás e sua força sumindo. Mas Tomioka aparece atrás dele e o segura junto à espada para deixá-la vermelha. E ela ficou em um vermelho vivo. Era tarde, o sol havia chego e Muzan sente ele batendo em sua pele. Em desespero, Muzan cria uma armadura gigante de carne e Tomioka é lançado para trás e Tanjiro é puxado para dentro junto com Muzan. Em desespero, ele forma uma armadura na forma de um bebê para se proteger da luz enquanto tenta ir para as sombras. O
Os assistentes jogam peso nele para o impedir. Sanemia e Gyomei aparecem para ajudar e o prendendo mais ainda, o expondo ao sol. Em desespero, aquela forma gigante tenta cavar e Tomioka o impede. O Banai também o corta, então aquela armadura começa a se desintegrar. A luta havia acabado. Muzan morreu e todos se lembram de sua jornada até naquele momento, de como os Onis afetaram a sua vida, mas naquele momento havia acabado. Tanjiro estava caído, morto, sem um braço e com o outro segurando a sua espada. Nezuko chegou, mas era tarde demais. Tanjiro havia partido. Temos um rápido flashback do que aconteceu enquanto Tanjiro e Muzan estavam presos dentro daquela armadura. Muzan, vendo que ia morrer, tenta passar para Tanjiro todo o seu sangue e poder, lembrando de Ubuyashiki, que disse a ele sobre ele não ter ninguém e não ter nada para passar adiante, nenhum herdeiro. Muzan naquele momento decide passar tudo pra Tanjiro e criar nele um Oni perfeito imune ao sol. Ele sabia que aquela família tinha um poder da imunidade. Agora, mesmo morto, Muzan ainda viveria nele. Tanjiro completaria o sonho de Muzan de criar um Oni imune ao sol e dar a ele uma ordem através de seu sangue: acabe com todos os caçadores. E Tanjiro desperta, agora transformado e ressuscitado como um Oni, com a missão de seu mestre, e o seu braço se regenera instantaneamente. Tomioka se assusta. Tanjiro começa a atacar os assistentes. Tomioka percebeu e o jogou no sol. Não havia como curá-lo. Ele precisava morrer, mas de repente a queimação do sol para o Tanjiro era imune. Tomioka é atingido e Inosuke aparece para ajudar. E não acredita, Zenitsu também via aquilo. Tanjiro havia morrido. Aquele não era mais ele. Era um Oni, o Oni de Muzan. Agora ele atacava seus amigos um a um, eles lamentando por eles, tentando pará-lo, lembrando dos bons momentos. Inosuke chega perto de cortar a cabeça, mas não consegue. Aquele era o seu amigo. Ele foi atingido por Tanjiro Oni. Nezuko humana pula na frente e agarra seu irmão Oni, lamentando por tudo que eles passaram, mas não havia mais Tanjiro. Era um Oni. Zenitsu também o abraça, tentando impedir de ferir Nezuko. Ele explode de poder e desperta os tentáculos. Ele não era um simples Oni, ele era um novo rei. Era tarde demais, pensou Tomioka. Tanjiro havia mordido a Nezuko e provado o sangue. Não havia mais volta. Ele havia cedido ao lado Oni e nada funcionava. A lâmina, as espadas vermelhas, era inútil, já que ele era imune ao sol. Não tinha como impedi-lo. Aquilo era um Oni perfeito e da sua boca ele lança uma bola de energia. Enquanto Nezuko, desesperado, tentava fazê-lo voltar a se lembrar, ela foi atingida pela sua energia e seus amigos desesperados imploravam para ele parar. E Tomioka percebeu. Ela estava sangrando, segurando ele. Mas por que ele não atacava? Se ele agora era um Oni selvagem, por que ele não iria se alimentar? No fundo, o Tanjiro humano estava tentando resistir. E o Shiro observava aquilo com medo. Não era um simples Oni, era a mesma sensação do Muzan. Era um rei, pior ainda, imune ao sol. Ele não podia ajudar. Ele também era um Oni, não podia ir lá na luz do sol e salvar as pessoas. Kanao, vendo aquilo tudo, ela tinha a última cura, decide usar o seu olho restante para usar a sua técnica. Ela usa o seu poder e pula para cima, dando a ele a última cura. Lá dentro, Tanjiro tentava lutar para se tornar humano, mas a parte de Muzan tentava impedir, o convencendo a aceitar o poder de um Oni. Muzan, desesperado, vendo que perderia o seu herdeiro, tenta agarrá-lo, mas era tarde. Tanjiro abriu os olhos e viu seus amigos em volta dele. Ele era humano agora. Todos agora riam. Havia acabado. Os Demon Slayers venceram. 3 meses se passam e agora Tanjiro estava se recuperando. Ele havia perdido a imobilidade do seu braço, que era de Oni, e a visão de seu olho envenenado. E enquanto conversava com sua irmã, é explicado que, como Oni, ele deu a sorte de morder e consumir o sangue dela, que tinha combatido as células do Muzan. Era um sangue curado e com bastante concentração da cura e de anticorpos. Portanto, ele havia também ingerido os anticorpos que aceleraram a cura dada pela Kanao. Se ele tivesse apenas tomado a cura, nunca teria funcionado. A sua irmã foi crucial para ele ter se tornado humano. Enquanto isso, os últimos Hashiras estavam reunidos. De todos eles, só restou Tomioka e Sanemia, e a organização dos Demon Slayers foi dissolvida. Não havia mais Onis para se combater e todos puderam viver sem preocupação. E assim termina Demon Slayer. Claro que no capítulo tem umas homenagens, mas não vou estragar a experiência de vocês. Acabou? É isso? Não se esqueçam de se inscrever e de acompanhar. Logo mais vai sair outros arcos explicados de animes. E deixa aí um arco aí que você queira, porque tem muita gente que gosta de ver. Dá uma resumida, uma lembrada e é isso. Eu sou o Marcos, se inscreva no canal, comente o que você achou desse final. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!